27 de setembro de 2014. Entra no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. Em nossa Pequena Notável, visitamos uma pequena empresa de São Paulo que fabrica berrantes. Em nossa reportagem especial, vamos falar sobre sucessão nas empresas. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp Joseph Cury entrevista Antônio Carlos Machado, diretor executivo do Troféu Transparência. Estamos no ar. O empresário Maciel Malaquias é dono de uma fábrica de berrantes instalada em plena cidade de São Paulo. O negócio existe há mais de 100 anos e começou com o avô do empresário em 1913. E hoje nós estamos com grande sucesso, porque nós trabalhamos com um produto que é característico do Brasil, da cultura brasileira. É poucos que fazem, né? Poucos que têm o conhecimento, e nós temos conseguido bons resultados através disso. Hoje Malaquias cuida do negócio com a ajuda de 2 filhas. Para fazer cada berrante são necessários 5 chifres de boi, que devem se encaixar no diâmetro e na curvatura. O berrante ele é fabricado através do chifre natural bovino, por isso você não tem muitas condições de você fazer adaptações na matéria-prima. E você, através dessa experiência adquirida nesses anos, você consegue saber qual chifre que pode encaixar com o outro para dar continuidade. Esse chifre é cortado, serrado, polido, trabalhado. Depois é feito a parte de revestimento, que é de acabamento, que é colocado o couro para se colocar já no produto final, né? Cada berrante leva 1 dia para ser feito e o maior desafio é encontrar matéria-prima. Alguns berrantes mais raros chegam a custar R$1.000. A nossa dificuldade maior de todos os berranteiros, né, é justamente a localização da matéria-prima, que hoje está em escassez. Então essa dificuldade de hoje não existe mais o chifre, né? É muito pouco, muito escasso. Então você tem que viajar muito para você poder encontrar essa matéria-prima. O assunto agora é sucessão. As estatísticas confirmam que a sucessão é uma questão tipicamente problemática. Apenas 30% das empresas familiares sobrevivem à 2ª geração e apenas 5% à 3ª. É preciso que haja, durante todo o processo, um clima de diálogo para tratar dos conflitos já existentes e dos que podem surgir. Por exemplo, como funciona quando um dos sócios vem a falecer. O patrimônio de uma pessoa, assim que ela vem a falecer, passa automaticamente para os seus herdeiros. A empresa, o estabelecimento empresarial, faz parte desse patrimônio e também passa automaticamente para os seus herdeiros. Mas é necessário um procedimento, ou judicial ou administrativo, para organizar, regularizar essa situação, que é o caso do inventário ou arrolamento, que pode ser feito judicialmente ou por meio do cartório de notas. Para regularizar então esta situação, existem 2 opções. Uma é o inventário judicial, quando eu tenho litígio, quando eu tenho alguma briga entre os herdeiros ou quando eu tenho menores e incapazes. Ou por meio do cartório de notas, quando eu não tenho nenhum tipo de briga e eu não posso ter menores ou incapazes. Sempre, tanto num quanto no outro procedimento, eu preciso da presença de um advogado, eu vou pagar um imposto de transmissão, não é? Porque eu tenho um patrimônio e eu vou transferir para os herdeiros, incide imposto, e o prazo ele tem que ser cumprido de 60 dias a partir do falecimento, sob pena de se pagar uma multa além do imposto. São essas 2 formas de se fazer a regularização do estabelecimento empresarial. Inventário. Se eu não tenho nenhuma determinação, nenhuma expressão da vontade em vida daquele que vem a falecer, o inventário ele é aberto, é nomeado um inventariante, que vai ser um dos herdeiros, e esse inventariante ele pode então entrar na empresa e gerenciar todo o patrimônio. Não só a empresa, mas tudo aquilo que compõe o patrimônio, ele entra no inventário, que nós chamamos de monte-mor, ou seja, é a reunião de todos os bens daquele que falece,
Enquanto então isso não é transferido para os seus herdeiros, regularizar então a situação, eu preciso de uma pessoa que administre isso. Essa pessoa é o inventariante. O inventariante, ele pode entrar, administrar, pagar contas, fazer tudo aquilo como se o próprio sócio fosse, mas os herdeiros têm direito de exigir as contas, a prestação de contas por tudo aquilo que ele está fazendo. E qualquer tipo de irregularidade nessa administração pode servir para que ele seja exonerado, para que ele seja então trocado por um outro herdeiro, se eventualmente ele não está gerenciando as contas de forma correta. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Carlos Machado. Ele é diretor executivo do Troféu Transparência, que é um evento realizado uma vez por ano pela ANEFAC, FIPECAF e Serasa. E o Antônio Carlos Machado é o responsável, é o diretor executivo desse prêmio. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Curi. Qual o critério para poder concorrer a esse prêmio? O grande mérito desse prêmio é que você não se inscreve para poder concorrer. Não existe inscrição? Não existe inscrição. Tudo começa a partir de uma base de mais de 2.000 empresas, é uma base de dados da FIPECAF, coletada junto ao mercado, e a partir desta base é que as empresas são selecionadas. Então não há inscrição, é um prêmio transparente na sua essência. Qual a importância desse prêmio? Esse prêmio para a sociedade é muito importante porque é uma forma de mostrar para as empresas ou incentivar as empresas a prestar conta junto à sociedade do que ela está fazendo, consumindo recursos, devolvendo empregos, devolvendo impostos. É uma forma de fazer o que nós chamamos em contabilidade de accountability, aquela prestação de contas na sua essência. Ou seja, ela tem um efeito educativo e tem um efeito demonstrativo. Demonstrativo. É um evento, é um prêmio que ele busca com que as empresas comuniquem à sociedade a sua real posição, como a empresa está sendo gerida. Ou seja, essa empresa vai continuar existindo durante muitos anos. O mercado vai avaliar. Claro. Tá? Mas nós não premiamos empresas que estejam... A nossa preocupação não é se a empresa está bem financeiramente ou não. Nós premiamos as empresas que, de fato, mostram a sua posição financeira. Se estiver ruim, mostre claramente por que está ruim. Se estiver bem, mostre claramente onde está indo bem. Qual a reação do mercado financeiro e do mercado de capitais em relação a essa premiação? O mercado ele busca nestas empresas informações que minorem ou diminuam a exposição dos investidores. Empresas transparentes notoriamente participam melhor do mercado, obtêm mais recursos junto ao mercado e com custos menos elevados do que aquelas empresas menos transparentes. Claro. Então, o mercado busca nessas empresas um conforto para os seus investimentos. Agora, qual o critério de escolha? Existem no país algo em torno de mais de 8 milhões de empresas. Como é que se escolhe? Este prêmio, ele premia 3 categorias. Nós premiamos as empresas com ações em bolsa, com faturamento acima de 5 bilhões de reais. No caso, premiamos 10 empresas nessa categoria. Premiamos outras 10 com faturamento abaixo de 5 bilhões de reais, mas também com ações em bolsa. E outras 4 empresas de capital fechado. Então, são essas empresas atualmente que são premiadas. Ou seja, grandes empresas. Neste momento, nós estamos falando de grandes empresas, sim. Bom, e quem julga isso? Como que isso é? Como que isso é feito? Se escolhem 24 empresas, são premiadas? São 24 empresas premiadas a partir de uma seleção de mais de 2.000 empresas. Isso é um trabalho feito arduamente pelos alunos da FIPECAF, são alunos do curso de mestrado e doutorado da FEA-USP. Eles recebem desta base de dados algo aproximadamente a 500 empresas
que num critério prévio foram selecionadas. Quais são os critérios prévios? Estão atendendo regularmente todas as demonstrações exigidas pelo Poder Regulatório, no caso a CVM, não tenham parecer dos auditores independentes com ressalva, portanto são empresas que estão atendendo à regulação, e essas 500 empresas são distribuídas para esses alunos que, através de total independência, analisam a qualidade das informações ali prestadas e escolhem 35 empresas, das quais 24 são selecionadas por uma comissão de 5 notórios. São 4 professores da USP. Quem são esses 5 notórios? São 4 professores da USP e um conselheiro da ANEFAC. Os 4 professores são o professor Ariovaldo dos Santos, o professor Sérgio Dícibus, professor Nelson Carvalho, professor Eliseu Martins e pela ANEFAC o Ronoel Pitim. São pessoas de renome, pessoas qualificadas, que a partir das 35 empresas escolhem as 24 empresas mais transparentes do Brasil. Bom, depois da escolha desses 24, existe mais uma seleção? Nós fazemos um grande evento onde nós destacamos para cada categoria uma empresa. Então todas as 24 empresas são transparentes, claro, mas nós fazemos uma premiação extraordinária, aquela que se destacou na transparência. Um detalhe que eu queria ressaltar, Cury, que este é o único prêmio no Brasil que não dá o troféu apenas para a empresa. Ela premia também o contador da empresa. Que coisa bonita. Então nós damos um troféu para a empresa, para a sua presidência, para o seu conselho de administração, que são as pessoas que fomentam isso, claro, mas para o contador, que assina aquelas publicações financeiras, que em última instância ele é o responsável pela qualidade do que ali está sendo divulgado. É uma inovação isto ou isto já é histórico? Esse é um prêmio que nós adotamos essa postura desde 1997, há 18 anos, quando foi lançado o primeiro prêmio ANEFAC, FIPECAF, Serasa Experian. Então esse prêmio é a 19ª edição? 18ª edição. 18ª edição. Começamos em 1997. E é um prêmio anual? Anual. Todo mês de setembro nós fazemos esse grande evento. As empresas são comunicadas em agosto, quando nós publicamos ao mercado, mas a grande premiação acontece nessa festa que nós costumamos dizer que é o Oscar da contabilidade. Nos atrevemos a levar esse título também conosco. Aliás, Antônio Carlos Machado, você que também é empresário, é um profissional da área, deve saber como isso é difícil obter essa premiação. Ser contador no Brasil hoje é desbravar um mercado que tem muitos espinhos. Eu imagino. Agora, qual a expectativa futura desse prêmio? Ele vai se manter assim? Ele vai ter uma abrangência maior? Ele vai ser reduzido? Os desafios serão maiores? A tecnologia vai interferir nisso? Qual é o futuro desse prêmio? Nós pretendemos ainda, é um projeto ambicioso, mas é um projeto de longo prazo, incorporar mais entrantes nesse mercado, cada vez mais estimular a transparência. E por que não falarmos de pequenas e médias empresas, ou médias e grandes empresas que não estão na CVM, não estão no Bovespa, né? Então, que um dia estarão. Que um dia estarão. Claro. Então seria um incentivo para a gente conseguir colocar essas médias, grandes empresas para dentro de um troféu desse. É um projeto ambicioso, mas é um projeto de longo prazo. Factível? Eu acredito que sim, porque, como você falou, nós temos aí tecnologias que vão nos auxiliar cada vez mais nessas análises, na coleta dos dados, porque a análise é realizada por profissionais, por mestres, mas a coleta desses dados é um item que dificulta hoje a gente expandir tanto essa análise. Mas eu acredito que esse ponto que você colocou para a gente vai ser um facilitador. O uso de tecnologia, a comunicação, as redes sociais que estão aí, eu acredito que tudo isso vai culminar com categorias diferenciadas. A tendência no mundo, cada vez mais, é a transparência. Nós tivemos o prazer de receber aqui, nesse mês, um representante do
Príncipe de Gales, que foi um dos incentivadores da mudança, incentivando transparência pelo mundo afora, e parece que vem crescendo. A ANEFAC, a FIPECAF e o Serasa foram antes dessa iniciativa, ou essa iniciativa veio se juntar já a uma iniciativa existente? Essa iniciativa, a ANEFAC, ela é pioneira, nós estamos falando de 18 anos atrás. Esse movimento que está acontecendo, patrocinado pelo Príncipe Charles, ele é um movimento que ele acontece nos últimos 4 ou 5 anos. Nós costumamos dizer que a ANEFAC ela participa dessa evolução já há algum bom tempo. Bem, nós queremos agradecer muito a sua participação. Nós é que agradecemos. Parabenizar pela iniciativa. Muito obrigado, muito obrigado. E agora vamos ver o seu trabalho, vamos ver aqui a premiação. Vamos lá. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa acompanhou na última quinta-feira a premiação do Troféu Transparência 2014. Criado em 1997, o prêmio conta com a avaliação técnica da FIPECAF e o incentivo da Serasa Experian. A seleção é feita com base nos balanços publicados no mercado. Esse prêmio ele é muito reconhecido pelo mercado. A ANEFAC se orgulha muito de organizar esse evento e esse prêmio para as empresas. As empresas que são ganhadoras desse prêmio, de fato elas sentem muito orgulho, elas têm um diferencial no mercado que é muito importante, é um diferencial competitivo. E hoje, nessa festa maravilhosa, todas as 24 empresas terão representantes aqui que vão receber essa homenagem, tanto o contador como o controller ou o diretor financeiro e até mesmo o presidente de algumas empresas estarão aqui para fazer o fechamento disso, né? Para poder consolidar esse grande trabalho que eles fizeram. Na verdade, a gente costuma dizer que esse prêmio é o Oscar da contabilidade no Brasil. Não é? É um privilégio muito grande, porque nós temos que ver aqui, depois de 3.000 balanços avaliados, somente 24 empresas estão nesse rol. Portanto, é alguma coisa assim, é um mérito muito grande dessas 24 empresas, por isso que todas elas estão de parabéns. Com certeza as empresas que recebem esse prêmio estão no caminho certo. Agora, a transparência é um exercício do dia a dia. Você tem que continuamente estar preocupado com a transparência das informações. Isso significa o resultado de muito trabalho. E vale lembrar que o Grupo Guararapes é listado em bolsa desde a década de 70. Então, ao longo desses últimos anos, é a primeira vez que a gente é indicado a um prêmio como esse. Então, sem dúvida alguma, isso significa uma evolução importante, não só na qualidade das demonstrações financeiras, mas sim na atitude da companhia e entender a importância de comunicar com o mercado de capitais e a sociedade como um todo. Ela coroa o trabalho que a empresa faz durante anos, vem fazendo durante anos, para tornar mais transparente as suas relações com o seu público interno e com o seu público externo. Então ela nos enche de orgulho na medida em que ela reconhece o trabalho que é feito dentro de casa. É muito importante para a empresa valoriza muito e distingue a empresa no conjunto das empresas, porque é uma empresa que se mostra ou se apresenta para os investidores, para o público em geral, de fato como ela é. E exige um desafio também da empresa em conseguir, no volume de informações que são necessárias, ser consistente, ser na medida certa. E é sempre, o terceiro ano seguido que nós somos distinguidos com o prêmio, significa também uma consistência e avaliado por equipes diferentes, nos dá muita alegria e muita satisfação. Hoje o que nós estamos festejando aqui são as empresas que melhor publicaram e são mais transparentes pelas notas explicativas, pelos relatórios da diretoria. Então, pode verificar que depois de um exame acurado, feito pelos professores universitários, nós temos excelentes exemplos de empresas com notas explicativas e relatórios demonstrando transparência. Assim, qualquer leitor que não seja um técnico com profundos conhecimentos pode entender as operações da empresa, como ela atua, as partes de sustentabilidade, etc. Isso tudo é transparência. Diante das desafiadoras mudanças nas práticas contábeis, o Troféu Transparência acompanha o desenvolvimento dos balanços adotados ao longo de sua história, incentivando a excelência na prestação de contas do empresariado brasileiro. A ANEFAC
à FIPECAF e ao Serasa, nossas congratulações por essa bonita festa. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!